Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do antigo Cosmos do Marketing, agora conhecido como Velame Podcast. Esse que é o podcast oficial da agência Velame. E hoje nós temos o prazer de receber aqui um time de peso, um time experiente e com muita coisa para agregar para cada um de vocês que estão empreendendo, são prestadores de serviço, têm vontade de iniciar a empreender ou já tem também uma longa caminhada, assim como as pessoas que estão aqui hoje. Então, quero te pedir para compartilhar já. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também. Veja aí, se você puder entrar no nosso Instagram também, seguir as nossas redes sociais e mandar para pessoas que podem ser beneficiadas também assistindo esse podcast. E hoje nós estamos aqui com o Márcio, que vocês já estão vendo nessa câmera, que já veio aqui no nosso programa, já deu um show, contribuiu bastante com várias histórias emocionantes e muita experiência na parte de vendas também. Queria que o Márcio se apresentasse aí para o pessoal que ainda não conhece também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos nossos convidados aqui recentes, Vandilson e Dr. Prado. Meu nome é Márcio, eu estou no segmento aí empresariado há mais de 20 anos. Né? Sei que os desafios, eles não são únicos, né? Eles são sucessíveis. E esse ano de 2026 eu acredito que vai ser mais um grande marco aí na história dos empresários, né? Que é justamente essa questão tributária. Tamo junto aí, vamos aprender mais um pouco aí com essas duas feras aí. Maravilha. Aqui também temos Carlos Prado, ele que vai trazer toda a parte técnica do nosso tema hoje, que é a respeito da novo regime tributário, né, que está entrando em vigor aí no ano de 2026. Por favor, Carlos, se apresente também para quem ainda não teve o prazer e a satisfação de conhecê-lo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Márcio. Boa noite, Vandilson. Né? É uma satisfação muito grande estar hoje aqui participando desse podcast, né? Principalmente ao lado desses dois empresários aí de uma envergadura ímpar na nossa região, na cidade de Barreiras especialmente. Né? Vamos tentar aqui hoje esclarecer um pouco sobre a reforma tributária, tentar contribuir na medida do possível com o empresariado, porque 2026 nós temos um desafio muito grande, uma estrada muito longa para percorrer, uma estrada sinuosa e sem placas. Né? Sem placas, porque tem muita coisa que ainda não foi legislada, tem muita coisa que está em especulação, e a gente precisa entender o que é que está regulado, o que não está, que tipo de especulação é e, principalmente, qual vai ser o reflexo disso dentro do dia a dia das empresas. Né? Nós temos, entre os nossos segmentos de atividade, nós temos um escritório de contabilidade, temos uma firma de auditoria e também um escritório jurídico especializado exclusivamente em direito tributário e empresarial, né, onde a gente atua nas controvérsias efetivamente jurídicas. Né, então, nós vamos ali para as vias de fato dentro do judiciário para tentar discutir isso. A firma de auditoria, que é a PK Auditores Independentes, onde a gente faz o papel de auditores mesmo, de revisar, entender o ambiente da empresa. E a Escongel Contabilidade, uma empresa que está aí há mais de 30 anos no mercado, já consolidada, com a nossa carteira de clientes, com o nome reconhecido em todo o Mato Piba, e vamos tentar aqui ajudar o empresariado na medida do possível. Currículo de peso, hein? E também temos aqui a honra de receber Vandilson Joaquim, ele que é conhecido também como meu pai, ou melhor, eu sou conhecido como filho dele, né? Que tem mais de 20 anos de experiência aqui no mercado, no Oeste Baiano, e eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais, mas é uma honra ter o senhor aqui também. Se apresente aí para quem ainda não teve o prazer de conhecê-lo. Boa noite, Gabriel. Eu queria ter um filho assim, né? Boa noite, Márcio. Boa noite, doutor Prado. Para mim é uma grande honra. E boa noite também à equipe, né? A equipe aqui da Velame, Marketing Velame. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, principalmente para poder aprender com pessoas tão experientes como o Carlos Prado e o Márcio, né? Que é nosso amigo de muitos anos. Na verdade, eu já estou no segmento de material esportivo já há 33 anos, né?
E com essas mudanças tributárias, a gente se sente em um labirinto, sem saber para onde ir. É como o Prado falou, é como se você estivesse numa estrada sinuosa, sem placas. E nós estamos aqui tentando reinventar a cada dia, apesar do tempo, só que com tantas mudanças, é como a onda do mar, né? Ela vem, daqui a pouco muda tudo e a gente não sabe como prosseguir. E hoje eu quero aprender aqui com esses dois empresários experientes como é que nós vamos lidar com essa situação tributária agora no ano de 2026. Maravilha. Para quem não me conhece, eu sou o mais humilde aqui do grupo. Meu nome é Gabriel Velame, Vandilson Gabriel Velame, na verdade. Sou o proprietário da empresa Marketing Publicidade, onde nós atendemos outras empresas, ajudando elas a venderem mais através dos meios digitais e também os meios analógicos, através da qualidade do cinema, que hoje é o nosso diferencial. Vocês estão vendo esse podcast aqui com essa qualidade incrível para receber esses convidados de peso, e é isso que nós gostamos de fazer pela sua empresa, é elevar a imagem dela e a percepção de valor para o seu cliente e entregando o seu produto da melhor maneira possível para ele. Vídeo, foto, tudo você encontra aqui. E vamos iniciar. Bem, como nós já falamos e vocês já viram no título, o tema hoje vai ser a parte tributária, né? Já ouvi a frase que nosso especialista aqui vai me falar se está correto ou não, que o Brasil é quase como um manicômio fiscal, que grande parte da população não entende, basicamente, todas as nuances que tem ali, que é um país que perde muito tempo tentando entender também como é que funciona essa parte de tributação. Eu, para ser bem sincero, nunca foi uma parte que eu me aprofundei tanto, mas daquilo que eu já consegui analisar e ver, é algo que hoje em dia é totalmente complicado, diferente pelo que eu ouço ou vejo de outros países hoje de primeiro mundo, que parece que tem algo bem mais simplificado e algo de entendimento mais fácil. E dizem também que se paga muito mais imposto do que deveria hoje no nosso país, né, no nosso estado, mais especificamente aqui na Bahia. E eu queria entender hoje do senhor que é especialista aí no assunto e também a contribuição dos nossos convidados aqui a respeito dessa questão. O que vai mudar no final das contas esse novo regime tributário? O que vai trazer de diferente daquilo que nós estamos vindo e se realmente faz sentido essa frase de que o Brasil é um verdadeiro manicômio fiscal? Então, Gabriel, de fato, o Brasil vive um manicômio fiscal. Nós temos um emaranhado de leis e normas que regem, que regulam todo esse sistema tributário nosso. Nós temos mais de 72 tipos de tributos, né? Então, isso realmente gera um custo operacional para as empresas, que faz com que empresas localizadas em outros países não se sintam confortáveis para investir no Brasil. Porque, primeiro, a falta de segurança jurídica. As regras aqui são trocadas de forma muito recorrente, né? Então, e são legisladas, muitas vezes, por instrumentos jurídicos inadequados. Nós vemos na legislação tributária, por exemplo, sendo legislada muitas vezes por medida provisória. Uma modalidade de instrumento jurídico com validade de 180 dias. Né? Então, a regra muda de forma muito constante e isso faz com que vive, né, esse momento de manicômio. A reforma tributária, o sentido da reforma tributária era mitigar um pouco desse manicômio. Mas o que estamos observando na prática, no dia a dia, no desenrolar dessa reforma, é uma coisa totalmente diferente. Primeiro, a reforma tributária está, sim, aumentando carga tributária, principalmente para os prestadores de serviço, para o agronegócio, para o comércio varejista de forma geral, está aumentando carga tributária. Um dos pressupostos do princípio da reforma tributária seria a simplificação da nossa legislação, através da consolidação de algumas regras. Né? Hoje, entre esses mais de 72 tributos que a gente tem, nós temos hoje 4 tributos que, de acordo com o cronograma da reforma, eles serão extintos, sairão 4 e entrarão 2.
né? Na verdade, entrarão 3, porque é o imposto seletivo, mas esse eu vou deixar para um segundo momento, porque ele tem uma característica bem pessoal. Mas quais seriam os tributos que seriam substituídos em primeira asta? Nós teríamos aí o PIS e o COFINS, que são de tributos de competência da União, eles seriam substituídos pela CBS, e teríamos o ICMS, que é um tributo de competência do Estado, e o ISS, que é um tributo de competência do município, substituído pelo IBS. Então, o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que em muitos países é um tributo só, que ele consolida todo um sistema tributário, no Brasil a gente começou criando um IVA dual, né? O que é o IVA dual? É um IVA com 2 impostos, tá? Com 2 tributos. Dentro do processo de implantação da reforma tributária, nós temos o primeiro tributo que vai entrar em vigor, é a CBS, a partir de 1º de janeiro de 2027, e com a entrada em vigor da CBS, irá extinguir o PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS ele existirá até 31 de dezembro de 2026, e 2027 já entra em vigor a CBS. Tá? A partir de 2029 a 2033, vai entrar em vigor o IBS através de uma escala onde vai existir o ICMS, ISS e o IBS. Vai virar um manicômio ainda pior, porque, na minha opinião, deveria ser feito como o CBS. Extingue um e cria-se outro. No IBS, não. O IBS nós teremos o ICMS, o ISS e o IBS. Os 3 tributos incidindo sobre uma mesma base de cálculo, porém, um com alíquota crescente e a outra com alíquota decrescente. O IBS ele vai começar com uma alíquota até chegar ao seu topo de 100%. Anualmente vai ser acrescentada à sua base um percentual até o limite de 100%. O ICMS e o ISS ele vai ser decrescente. Ele, à medida que o IBS vai aumentando, ele vai diminuindo até a sua efetiva extinção. Isso vai ser uma loucura, porque a gente vai estar trabalhando com tributos que a gente sabe que já não vai existir, né? Então, é o chamado IVA dual. Misericórdia. Mais uma coisa para complicar a vida do empresário, do empreendedor, da população em geral, né, no caso. E já que o senhor tocou nesse assunto, que vai embolar todo esse meio de campo aí, provavelmente, que em vez de simplificar, vai acabar complicando mais, tem algum jeito, hoje em dia, que, por exemplo, o Vandilson aqui, meu pai que trabalha com questão esportiva, e tem que toda essa carga tributária vai passar por esse processo de transição, o Márcio de todas as empresas dele, quando for realizar essa transição, tem alguma maneira do empresário, do empreendedor, do prestador de serviço que também vai ser prejudicado nessa questão, né, com o aumento de imposto, dele se blindar, dele diminuir esse efeito rebote, não direi esse efeito rebote, mas esse impacto que pode estar causando na empresa dele, porque a gente sabe que hoje, ainda mais com a internet chegando aí, a briga por margem está cada vez maior, ou seja, a menor margem, cada vez profissionais diminuindo a fatia que eles têm ali de lucro, e com o imposto crescendo, o negócio vai piorar ainda mais. Tem alguma forma de se blindar com relação a isso? As empresas, os prestadores de serviço, fazer uma transição nesse meio tempo não tão prejudicial? Nós estamos aqui na presença de 2 empresários que já atuam nos seus respectivos segmentos há vários anos, já passaram por uma série de mudanças, né, legislativas, então é um processo de adaptação. Nesse momento, Gabriel, o que eu recomendo para o empresário é se preparar, buscar conhecimento e também unir forças com pessoas que vão poder contribuir para esse planejamento. Tá? A questão é complexa, é muito delicada, porque, de fato, vai impactar a última linha do empresário, porque eu falo com todos os meus clientes, seja da advocacia, seja da contabilidade ou da auditoria, nós devemos observar sempre a nossa última linha. Aquela última linha da DRE é o que a empresa está lhe entregando. Se aquela última linha não justificar, Vandilson, o seu tempo,
o seu risco, a sua disponibilidade e o seu capital, então para e vamos analisar outra coisa para fazer. Né? Nós não temos como manter uma empresa simplesmente por Uma vaidade. uma vaidade, exatamente, uma vaidade pessoal. Isso não dá para fazer. Então, o que o empresário precisa fazer é buscar se preparar mais e unir-se com pessoas que vão poder contribuir para esse negócio dele, porque não existe fórmula de bolo. Cada empresa é uma célula e cada célula tem suas características específicas. Né? Vou citar um exemplo aqui, principalmente para o Vandilson. Com a reforma tributária, há previsão legal da não acumulatividade, inclusive para as empresas do Simples. Agora, qual vai ser o problema disso? É que nós vamos ter dois Simples. Nós vamos ter o Simples convencional, que esse Simples que a gente está acostumado, onde teremos uma alíquota incidindo sobre o meu faturamento, e teremos um outro Simples, onde o empresário vai falar bem assim, ó, eu quero continuar no Simples, mas eu quero gerar crédito para o meu cliente, porque isso também vai ser um divisor de águas. Eu vou começar a me relacionar com aquela pessoa que vai me gerar crédito. Porque se o princípio da não acumulatividade será plena, então, espera aí, eu preciso rever a minha estrutura operacional, rever ali os meus stakeholders, rever os meus fornecedores e entender o que cada um pode contribuir. Estudos, porque a gente está no meio de uma reforma tributária que não existe alíquota definida. Vamos começar por aí, tá? Não sabemos qual é a alíquota do tributo. Existem estudos técnicos que, na verdade, são digressões definindo qual seria a pseudo-alíquota desse tributo. 26,8, 27, 29, aí cada escola vai estabelecer ali um percentual. Mas digamos que seja 28%, como é o que se imagina. Né? Então, vamos lá. Eu vou me relacionar com a Velame. Ok, qual é o valor do serviço? É R$10.000. Opa, espera aí. R$10.000, a Velame me gera crédito? Gera. Desses 10 mil, 2.800 vão voltar para o meu bolso. Então, não é 10 mil o serviço da Velame. O serviço da Velame é 7.200. E aí? Ah, não, tem um outro ali que ele presta o mesmo serviço da Velame, ele está cobrando 9 mil. Ele me gera crédito? Não. Opa. Então, o empresário vai ter essa percepção de que, olha, peraí, não é só preço, é o que ele está... Ele pode estar cobrando 9, mas ele não vai me trazer nada de crédito. No final, o serviço da Velame está saindo muito mais barato do que o outro. Crédito, né? Virou um ativo, no caso. Virou um ativo negocial. E aí, o que é que acontece? As empresas do Simples, como é que eu vou saber se eu continuo no Simples convencional ou vou para o Simples creditório, né, de débito e crédito? É simples. Se a sua operação for B2C, ou seja, pessoa jurídica com a pessoa física, com o consumidor, que é o que a gente chama de B2C, ele, convencionalmente, o consumidor não vai precisar de crédito. Então, para ele... Talvez o Simples convencional, talvez, eu não estou fazendo afirmativa, mas talvez o Simples convencional seja interessante para ele. Agora a gente vai para a Velame. Qual é o principal perfil de clientes da Velame? Pessoa jurídica. Opa! Eu não vou poder ser simples puro convencional. Eu vou ter que ser por um simples creditório. Porque vai ser um atrativo negocial para mim virar para o meu cliente, ei, a minha empresa de marketing hoje gera crédito para você. Ah, é porque fulano de tal está me cobrando 9 mil. Mas vamos fazer uma conta aqui. Isso pode ser uma estratégia, aí a gente tem um professor aqui, que é o Márcio, né? que você estar numa mesa de reunião com o Márcio não é fácil, viu? Então, com essa capacidade de negociação, você vai ter mais uma carta à sua disposição para poder fazer essa negociação. O Márcio já faz isso hoje, né? Utilizando-se uma parte dos benefícios fiscais que existe. Acredito que o Vandilson também, em algumas situações, aproveita disso, mas o empresário ele vai ter que deter esse conhecimento. Tá? Veja só, não se transfere administração de empresa. Você transfere outras funções, mas o seu negócio você não pode transferir à administração.
Você pode exigir de um financeiro que lhe apresente, mas a decisão tem que estar na sua mão. E tem muito empresário que pensa assim, ó, eu vou contratar uma contabilidade, eu não quero mais saber de nada de tributação, porque é a contabilidade que vai resolver. Está errado. Está errado. Ele precisa entender para ele comprar bem, para ele vender bem e para ele fazer negócio bem. Ô Prado, me permita aqui uma observação. Você está falando aí, eu estou viajando aqui também. No meu ramo de material esportivo, por exemplo, varejista. Hoje a gente tem que analisar que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Eu estou incluso no Simples e de repente eu vou comprar de uma microempresa lá de São Paulo. Supostamente essa microempresa ela tem um preço menor do que uma empresa de porte acima, né? Só que essa empresa ela não destaca ICMS. Eu compro com um preço menor. Se eu compro de São Paulo, por exemplo, lá eles destacam 7%. Aqui, para entrar no estado da Bahia, é 20,5% de ICMS. Só que, de repente, eu vou comprar com uma empresa que tem um preço menor, ela não destaca, eu vou ter que destacar aqui o preço cheio. Eu estou achando que eu estou ganhando por estar comprando por menor valor por uma microempresa, mas, na verdade, eu estou pagando por mim e por ela. Não é mais ou menos isso? Exatamente. Muita gente não sabe disso e acaba, no final da ponta, tomando prejuízo. Tomando prejuízo. Exatamente isso. O seu exemplo é um exemplo típico do dia a dia da empresa. É isso que o empresário precisa saber. Vandilson agora foi cirúrgico no exemplo dele. E aí a gente vai trazer à baila a antecipação parcial da Bahia, né? Na Bahia, comprou mercadoria para revenda, tem imposto de fronteira. Ponto. Essa é a regra. Né? Comprou mercadoria para revenda, tem imposto de fronteira. Comprou da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, vai vir a 7. Norte e Nordeste vai vir a 12. Só que se você compra de uma empresa do Simples, não vem 7 nem 12. E na hora que você tem que pagar a diferença do imposto aqui, você está pagando mais caro. Exatamente. E o imposto vai fazer parte do seu cálculo de custo. Porque é o que eu falo sempre para o Márcio, quanto é que essa mercadoria custou para me deixar no prateleira da minha empresa? É isso que eu tenho que pontuar. Vamos esquecer das cátedras e dizer tributo, não pode. Não, 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 não. Vamos para o chão da empresa, vamos pegar a realidade. Quanto é que custou para me botar essa mercadoria na minha prateleira? Olha, custou o tributo X, Y, Z, o frete e etc. Esse é o custo que a gente vai partir para montar o preço de venda. Né? É isso. E, às vezes, o empresário ele comete o erro de fazer um markup sobre o valor de nota. Sobre o valor de nota. N vezes. Eu estou com um markup aqui de 150%. Eu não estou me preocupando com isso, não. Eu falei, você está errado. Eu vou te mostrar como você está errado. Aí eu começo pelo custo. E ele, não, mas meu custo não é esse. Não, o seu custo é esse. Porque essa mercadoria, para chegar no seu prateleira, ela custou isso. E agora vem os tributos sobre venda, vem a comissão do funcionário. Quando chega lá na última linha, está sobrando 5. Ele, por 5 eu não fico no meu negócio. Né? Mas você tem que entender a sua estrutura. O empresário, ele não pode terceirizar a gestão do negócio dele. Ele tem que ter parceiros, pessoas que ele vai poder chamar, conversar, explicar para ele, e se não entendeu, explicar de novo, até que ele possa compreender isso e aplicar no negócio dele. Porque não vai ninguém, no dia a dia, montar o preço de venda dos seus produtos. Quem vai montar é você. Verdade. Então, você precisa saber essas informações. Prado, eu tive concorrente, por exemplo, que ele comprava, na época, de atacadista. Eu comprava da indústria. Então, já tem uma diferença aí. Só que ele pegava o produto dele, ele dobrava, ele chamava o cliente, muitas vezes o cliente, por várias vezes eu fui alertado, ó, o cara está chamando o cliente que está entrando na loja, para a loja dele. Eu falei, não, deixa ele, um dia ele vai saber o custo do produto dele, ele não sabia. Eu não sabia. Ele simplesmente pegava a mercadoria dele, ele colocava tipo 30% a mais, ele não computava valor de fretes, ele não computava o imposto de entrada, chegou um momento que ele travou, ele não conseguiu, ele teve que sair do mercado. Então, a gente precisa saber o custo da mercadoria de fato, por quanto essa mercadoria vai estar chegando no teu estabelecimento. A gente não tem que olhar só, a empresa me vendeu por tanto, eu vou vender por tanto. Não é bem assim. Não é assim. É porque, no final das contas, você acha que está ganhando 100%, quando você vai dividir a fatia do bolo, talvez não chegue a 10%. É verdade, é verdade. Inclusive, depois eu quero que a gente converse um pouco mais a respeito dessa questão de quando dá o choque de realidade
Por exemplo, o caso que meu pai citou aqui agora. O cara foi sem fazer toda essa análise, sem calcular quanto é que estava dando na última linha e acabou quebrando. Quando você está com o negócio andando, você ainda não fez esse tipo de cálculo, mas depois você faz e vê que aquilo dali não está te trazendo rentabilidade nenhuma. Como é que você faz para, vamos colocar assim, para desistir não, mas para abrir mão desse sonho, né? Porque às vezes é o sonho a empresa que a pessoa tá colocando em prática. Alguém já passou por alguma situação aqui parecida, que viu que um negócio não estava dando rendimento, chegava na última linha, não trazia retorno, teve que desistir? Eu já vi empresas passarem por isso, né? O Márcio aí, ele é um player do mercado e ele tem muitas operações diversificadas e tem às vezes eu vejo o Márcio, ele entra dentro da empresa, o cara tá ali perdido, sem saber o que tá, e o Márcio vai fazer o feijão com arroz, né, Márcio? Como é que precifica aqui? Como é que você está precificando? Qual é o preço do produto? E aí você faz o feijão com arroz. Olha, não é nenhuma um FCPA de operações financeiras, nada disso. É o feijão com arroz. É uma planilha do Excel, uma nota fiscal e informações. A partir do momento que você tem essa percepção do seu negócio, você faz um mindset completo dele. Esse produto aqui não faz sentido eu ter dentro do meu estoque. Toda vez que a gente senta para conversar, Márcio, como é que está a curva ABC do estoque? Como é que está isso? Porque é isso que faz o negócio. O cara, ele tem dentro do estoque dele um monte de produto de curva C. O produto sai uma vez a cada 6 meses, você olha para a prateleira dele, tem 8. Dinheiro parado, sem estar capitalizado. Isso, dependendo do tipo do produto, você pagou mais caro, porque se você fosse renovar o estoque dele, custaria menos, né? Hoje não é tão fácil a gente ver isso, mas acontece ainda, né? Então, são coisas que o empresário precisa ver. Tem uma história que eu sempre conto para os meus clientes, que é assim, ó, empresa com faturamento até 10 milhões de reais, ele precisa controlar estoque, contas a pagar e a receber e o seu capital de giro, o seu ciclo operacional, na verdade. Ele, com essas 3 informações, ele sai dos 10 e vai para 50. Chegou em 50, aí você precisa de um outro nível de informação, né? Aí você vai precisar aperfeiçoar um pouco mais, porque informação ela custa dinheiro. Ela custa. E para você produzir a informação, é também um custo. Então, chegou nos 50 milhões, você vai precisar de um financeiro melhor, de um sistema melhor, né? Você vai precisar de outras informações. Mas com 50 milhões de faturamento, você suporta. 10 milhões de faturamento, talvez você não suporte ter um financeiro um pouco mais preparado, porque é um cara que vai exigir um salário maior e etc. Né? Mas vamos lá, empresas, né? Ciclo operacional, em um cenário assim de didático. Dia 1º ele compra. Dia 1º você liga para o seu fornecedor, manda aí para mim 20 bolas. Ele emite a fatura e ele fala bem assim para você, ó, é para pagar com 30 dias, ok. Aí ele emite a nota dia 1º, emite a duplicata dia 1º, remete para você dia 3, remete para você dia 3 e a mercadoria chega aqui dia 10. Aí sabe o que acontece nessa brincadeira? Só tem 20 dias para você pagar o boleto, mas tem um detalhe, tem um chamado giro de estoque. O que é o giro de estoque? É quanto tempo a mercadoria fica na sua prateleira até ser vendida. Aí, a bola de futebol, ela tem mais 15 dias de giro de estoque. Sabe o que acontece? Ela chega dia 10 e só vai ser vendida dia 25. Só que ele vendeu, né, para o Carlos. Aí Carlos disse assim, Vandilson, vou passar o cartão aqui, viu? Aí, o cartão. Aí ele, para receber, é mais 30. Se ele não fizer, é o resgate. Aí, sabe o que aconteceu com a brincadeira? Ele vai receber esse negócio novo só no dia 25 do mês seguinte. Mas quando foi no dia 30, ele teve que pagar o boleto das 10 bolas.
Entendeu? Então, o que é que ele fica? Ele fica com um delay de capital. Isso é o capital de giro. E essa conta a gente precisa fazer para a gente entender o que a gente precisa de capital de giro e como vamos fazer para gerir. O Márcio é expert nisso. Ó, como é que eu vou fazer para dinamizar essa minha operação? Tem clientes que não sabem quanto é que custa a taxa de cartão de crédito dele. Sabe por que não sabe? E agora é uma dica de ouro aí para os nossos ouvintes aqui do Velame Podcast. Ei, você chega lá, quanto é que é a bola? Ah, é R$100. Ah, mas eu te dou 10% de desconto. Largo de cara, 10% de desconto. Ah, ok, comprou a bola. Você sabia que se ele pegasse e vendesse a prazo, e ele fizesse o resgate de cartão dele, a taxa ia ser 1,8, e ele ia jogar no caixa dele 97, né? 97. E ele só jogou 90, porque a taxa de cartão dele é menor do que o valor do desconto que ele está dando. E essa conta não é feita, o empresário não faz. Você cansa de entrar nas lojas em Barreiras, e quanto é só com desconto fica X. Cara, eu nem sei, o cara já vai me oferecendo, sabe? Ô, Prado, ainda tem um agravante nisso, né? Porque hoje no comércio, muita gente não sabe que o cartão de crédito é uma pegadinha para a Receita Federal, né? Também. Eu conheço algumas pessoas que foram autuadas, porque já tem mais de, acho que quase 10 anos que o governo já vem acompanhando essa transação por cartão de crédito. Além de ser uma operação cara, né? Por exemplo, o cara dá lá, vende para 6 vezes, né? E ele pede a antecipação, só que ele esqueceu que ele está tirando uma nota fiscal, ele tem que tirar uma nota fiscal daquilo ali. Muitos não estão tirando, então ele já pode sofrer aí a Autuação. autuação por conta disso. Só que, além quando ele faz uma venda para 6 meses, ele vai receber com 6 meses. Mas eu quero fazer uma antecipação. Aí já é uma outra taxa que muitas vezes, não, minha empresa ela antecipa na hora, mas não sabe que ele está pagando mais caro pela transação. Então isso aí vira uma bola de neve. No final das contas, onde acontece esse delay. Porque ele está contando, ele está achando que está ganhando dinheiro e não está. Outro dia chegou um cliente na minha loja para pagar uma duplicatazinha, né? A duplicata vencida, ele foi para passar no cartão débito. Eu falei, peraí, aí não tem condição de te receber em cartão débito. Mas por quê? Eu falei, olha, quando eu emito o cartão, vou ter que tirar uma nota fiscal de um produto que eu já tirei, vou ter que pagar mais uma taxa para o cartão de crédito, que varia de 1 a 2%, a depender da operadora, e eu só vou receber esse dinheiro com 48 horas úteis. Não, mas sai da minha conta na hora. Eu falei, sai da sua conta na hora, mas infelizmente, se eu não tiver esse cuidado, eu vou trocar 6 por meia dúzia, porque se você está me devendo R$100 e você vai me pagar com cartão débito, eu vou ter que emitir um cupom fiscal sobre esse valor, vou pagar aí mais 11% no final das contas, vou pagar mais 1,5%, que é da operadora de cartão, e no final das contas eu vou receber quanto? Você está me pagando 100, eu estou recebendo 80. Você já imaginou? Se o empresário não faz essa conta, ele vai fechar as portas daqui a pouco. Exatamente. Eu, Vanilson. Inclusive, ó, vou lançar um desafio pro senhor depois, viu? Baseado nessa especialista em venda aqui, ó. Mas pode comentar. Eu queria aqui só relembrar aqui um fato que aconteceu quando foi aumentado de 19% para 20,5% o ICMS. Muitas pessoas, muitos empresários acharam que estava aumentando 1,5%, né? E assim, me veio logo na cabeça ali, 1,5 pontos percentuais. É igual a fórmula do cartão. Esse cartão de 2%, ele pode transformar em 4%, porque ele está tirando do seu líquido. Ele não tá sendo implementado numa operação para depois você passar a régua lá embaixo, não, o que me sobrou líquido foi isso aqui, não. Ele tira 2% do seu principal recurso, que é o seu líquido. E eu me lembro que eu conversando com um empresário antigo lá em Salvador, que por sinal o Prado até conhece, e assim, eu fiz uma conta com essa pessoa lá, né? E falei para ela, não, o imposto seu aumentou quase 9%. Ela, como assim quase 9%? O aumento foi de 1,5 pontos percentuais. É claro que não é uma conta muito simples de você fazer, né? Mas quando você pega do seu, que você vai pegar lá e fazer a sua conta e ver 19%, né, mais tanto por cento vai para quanto? Então, esse 1,5 pontos percentual,
ele chegou a quase 9%. E é vamos dizer assim, é uma das ciladas onde o empresário, ele desconhece completamente porque não pega informação. É o que Prado falou aqui agora. Não é aquele empresário participativo. Tem que ser participativo. Não é que eu vou ser o centro das atenções e centralizar a minha operação, não. Longe de mim, né? Eu não sou centralizador de operação, né? A minha empresa, eu vou lá visitar a empresa, olhar os números da empresa, mas o meu negócio está lá fora, através de informação, né? Você busca informação de mercado, você busca informação de ingresso de novos tributos, né? Avaliação do mercado externo, para mim saber se eu estou praticando realmente, né? Vamos dizer assim, valia no meu mercado atual, porque é muito diferente, né? Se você visitar para São Paulo, Brasília, e visitar o mercado, você vai ver que o mercado lá é totalmente diferente daqui da Bahia. Mas você pode pegar, implementar com a operação, né, de conhecimento e transformar o seu negócio num negócio melhor. É como foi falado, informação vai ser sempre a melhor ferramenta para você utilizar no seu dia a dia. E o que está acontecendo aqui agora não é nada mais, nada menos do que mais uma fábula, né, de treinamento da mente, né? Vamos dizer, não se sabe ainda de fato qual vai ser o incremento de imposto que a gente vai ter em 2027. Mas a gente já tem um ano aí para a gente se preparar. E já vem há 2 anos atrás aí, sempre se falando, sempre se perguntando, sempre se tirando dúvida, né? Eu sinto muito com o Prado assim, até agradeço ele por várias vezes ceder o seu tempo precioso, né? Para a gente estar conversando. Mas assim, são situações que você tem que colocar em prática, você como empresário. Não pode simplesmente vender uma bola e dar um chute nela como se fosse um balão, né? Eu tenho que pegar e dar todo um preparo, né? Todo um portfólio de atitudes que ela de fato, o empresário ele tem que ser eclético, né? No mundo de hoje, não só de hoje como antigamente, né? Você tem que pegar todo um portfólio de atitudes e colocar em prática, ver o que é que dentro daquele mercado seu, o que é que ele vai ser acessível ao seu retorno, né? Porque quando a gente fala em retorno, não é simplesmente você fazer um markup de retorno financeiro. Você tem um retorno que você, vamos dizer assim, social, né, que você tem que se remeter para o público, né, você tem um retorno amigável com relação ao próprio mercado, ajudar o próprio mercado. Então, tudo isso aí é um retorno que você traz o cliente para você, entendendo que a moeda aqui não é simplesmente financeira, né? A moeda ela tem que ser contínua, tem que ser um relacionamento contínuo, né? É o verdadeiro ganha-ganha, né? Não é vender só mercadoria, mas satisfação também, né, Márcio? Satisfação. Visando o Olha, eu lucro digo para também. você que satisfação é assim, é a moeda do momento, é a satisfação. Eu sentar numa mesa com o Vandilson, né, e fazer uma negociação com ele, né, de jogo de camisa, né? Por sinal, né, vocês que estão assistindo aí, é a melhor loja de esporte, né, da nossa região é a Melícia Modas, e lá em Luiz Eduardo é Barreiras Esporte, né? Então, assim, falando de empresário no ramo contábil, no ramo advocatício, Carlos Prado. É um cara que eu conheço aí há mais de 5 anos, A 6 anos. propaganda aí foi. É. E oxigênio e derivados, Oeste Forte. Então, assim, aqui é só para dar uma quebradinha de gelo, né? Mas eu digo para você, a gente tem que realmente estar próximo de pessoas que gera, de fato, assim, uma receita que não é somente a receita financeira. É uma receita progressiva, que daqui 5 anos eu vou entender que tudo aquilo que eu sentei comprado, realmente ele teve um sentido. Não foi simplesmente uma visão, né, de um sonho, né, ele teve um sentido. E ser empresário no Brasil, eu não vou dizer para você assim que é uma das ferramentas mais difíceis que existe, porque quando se fala em outros países fora, não vamos dizer assim, não vou dizer que seja fácil, mas a caminhada empreendedora no Brasil é bem mais aberta do que em outros países, né. Você ainda tem aqui várias oportunidades, né. Você vê uma região igual a nossa, a região agrícola, né, onde a gente percebe, assim, que o nicho hoje mundial é o alimento, então, assim, você está no melhor berço, né, que é a região agrícola, que é a nossa região. Estou fazendo aqui propaganda da nossa região, por quê? Porque não só por mim, né, mas as pessoas que têm empresas, elas precisam valorizar isso aí, elas precisam entender que elas têm na mão um grande nicho de produtos que ela pode diversificar o negócio dela
e se transformar, vamos dizer assim, em um empresário que seja consolidado, que é a busca de todos os empresários. Eu queria aqui tirar uma dúvida com o doutor Prado, que é perito no assunto. Eu nunca consegui entender a mentalidade da forma de tributação do nosso país no que se tange a incentivo de produtividade. Por exemplo, é uma microempresa, empresa de pequeno porte, do Simples Nacional. Se eu começo faturando R$ 100.000 por ano, eu começo pagando a tributação de 4%. 4% sobre o que eu faturei. E, de repente, eu passo a faturar R$ 1.000.000. Por que o governo sobe essa tributação, uma vez se é percentual, 4% em cima de 1.000.000, automaticamente o governo já está ganhando muito mais do que 4% em cima de R$ 100.000. Mas o governo, ele entende, é como se tivesse um freio de mão para que o empresário não passe para um outro patamar. Eu acho um equívoco muito grande, uma visão muito tacanha, porque se eu estou faturando mais, na lógica ele deveria diminuir o percentual e não aumentar o percentual. Mas, Prado, me explica melhor, porque eu já tentei entender esse raciocínio do governo, porque é como se ele estivesse freando a empresa de crescer, ele deveria incentivar, porque é sem lógica, é inversamente proporcional àquilo que a matemática nos mostra, porque 4% de 100.000 é um valor, 4% de 1.000.000 é um valor bem maior. Mas se eu resolvo faturar 2.000.000, aí eles vão aumentando para 7%, para 8%, para 12%. Como é que é isso? Traduz para a gente em moedas de R$ 1, para que o público entenda isso, Prado, por favor. Tem explicações que a gente tenta fazer, mas na verdade está tentando esconder o sol com a peneira, né? O que a gente observa no Brasil, a nossa legislação especificamente, é uma legislação punitiva para o empresário que cresce, Diferente da americana, né, que dá diferente da incentivo. americana, diferente de um dos nossos vizinhos, que agora começou Paraguai. a recepcionar, né? E eu vou falar um pouquinho aqui, é o seguinte, no Brasil, o empresário que cresce e emprega, ele é punido. Efetivamente isso. Quanto mais eu cresço, mais eu sou punido. Quanto mais eu emprego, mais eu sou punido. Porque existem encargos sobre a folha de pagamento que o colaborador, que o funcionário não faz ideia. O funcionário que hoje ganha R$ 1.621, ele está custando para a empresa 2.700 e pouco. Isso não está indo para o bolso dele. Isso está ficando para o governo. Né? O FGTS é a maior loucura que existe na face da Terra. 7% da remuneração do empregado fica retida para o governo, para quando ele se aposentar, ou quando ele tiver uma moléstia extremamente grave, porque não é todas as moléstias, ou quando ele for comprar a casa própria, no qual esse valor lá do FGTS ficou só para abater uma parte do juro dessa casa, não paga nem a casa. Então, são algumas mazelas que a gente tem dentro da nossa legislação. E aí eu vou trazer aqui à baila um assunto proveniente da reforma tributária, que é o split play. O split play é uma modalidade de recolhimento de tributo que ele vai se dar a partir da venda, Mandilson. Então, você efetivou a venda, recebeu o valor, automaticamente a parcela do tributo vai para a Receita Federal e o da empresa vem. Direto a maquininha? Direto. É o split play. Aí, o que é que acontece? Qual é o problema disso? Na reforma tributária ainda não está claro, mas a percepção que eu tenho e as leituras que eu fiz é no sentido que ela vai ser facultativa. Mas, na minha cabeça, não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, o empresário adotar o split play. Eu vi coisas desse tipo. Eu vou adotar o split play porque aí eu não preciso mais de contador para calcular o tributo. Olha, se você estiver pagando contabilidade pensando que ela só está calculando o tributo, é melhor você ir para essas contabilidades online, que ela só entrega isso. É mais barato, você vai ter menos dor de cabeça. Mas não Mas resolve teu não problema. vai resolver seu problema. Porque até o split plate, ele vai precisar ser declarado. Agora, imagina, Andilson, você está no dia 1º de um mês. Você faz a venda de uma bola, R$ 100.
com a reforma tributária foi para os 28. Vai 28, dia 1º, vai 28 para o governo, e depois vai ficar aqui 7.800 na sua conta. Ok. Só que se você tivesse na modalidade antiga, esse tributo do dia 1º, você só ia pagar ele com 50 dias. Porque o Simples só vence no dia 20 do outro mês. Você tem um dinheiro de um sócio que não lhe ajuda com absolutamente nada. Se ele puder lhe prejudicar, ele ainda prejudica, né? Você tem a possibilidade de, no dia 1º, das vendas do dia 1º, ficar com esse dinheiro no seu caixa durante 50 dias. Você vai abrir mão desse dinheiro para entregar logo para ele, porque eu não quero ter contabilidade. Olha que loucura! E você vê empresários verbalizando isso. Aquela continha que a gente fez aqui do fluxo de caixa, imagine como é que vai ficar com essa brincadeira. Porque a gente está com aqueles 30 dias de delay, mas se eu tirar o imposto já lá quantos dias eu vou precisar de dinheiro? Né? Então, assim, mas tem empresário que tem essa cabeça ainda, e ela precisa ser modificada. Volto a falar, não se transfere a administração de empresas. A administração da sua empresa é sua. Você tem parceiros para lhe ajudar a pensar em soluções. Mas eu vou te falar, quando eu sento para o Márcio, eu falo, Márcio, tem aqui 2 ou 3 caminhos para seguir. Sabe quem é que decide? É o Márcio. É ele que conhece o Você negócio dá o dele. caminho das pedras, mas a decisão A é dele. decisão é dele. É isso E mesmo. outra, e quem vai executar a Feliz de brincadeira? quem tem esse contador que faz isso, né? Porque nem todos sabem também dar o caminho, né? E outra, quem vai executar isso é ele, não sou eu. Porque a coisa só vai chegar para mim no final do mês, lá quando ele manda os documentos. E aí eu vou dizer se ele fez como deveria ser feito ou não. Então, o empresário precisa de informação. E falando do Paraguai, o Paraguai ele tem uma tributação lá fixa. Né? É um percentual, é o IVA. Lá eles têm IVA de fato, que é o IVA, né? Que ele vai variar de 2% a 10%. Em regra geral, a alíquota é 10%. Quando vai para 2%, é porque tem um regime diferenciado lá de benefício fiscal, chamado de maquila. Comentário à parte, parece até brincadeira, né? Fala isso, 2 a 10%. Lá tem um regime chamado de maquila, que ele permite reduzir desses 10 para 6, 5, 2, dependendo da modalidade. Mas lá, o tributo é 10%. Ponto, morreu. Você vendeu o copo, é 10%. Eu vendi o microfone, é 10%. Eu vendi a camisa, é 10%. Eu vendi a bola de futebol, é 10%. Acabou. Acabou. Simplificado. Agora é o seguinte, lá o processo de penalidade tributária é maior também. E eu sou a favor disso. Né? Eu quero ver sua contabilidade, me traz aí. Não tem historinha de eu estar vendendo com meia nota, 2 cartões. Não, não, não. Acabou isso. Acabou isso. Né? Quando a gente teve um ministro da Economia anterior a governos anteriores aí, em determinado momento, em uma das entrevistas, ele falou, olha, o imposto mais eficiente seria o imposto sobre a operação financeira. A gente cobraria um percentual sobre toda a operação financeira e desonera as empresas. Eu achei aquilo ali de uma simplicidade e de uma beleza técnica tão absurda. Acabou. Verdade. Movimentou a X%. Pô, acabou a operação. Né? E aí você tem condições de fazer o que precisa, mas não. No Brasil, a gente tem. Se você fatura 100 mil, é 4. Se você fatura 1 milhão, vai para 10. E outra, as escalas de mudança de alíquota são isso aqui. Ó. Exatamente. Às vezes, você faz uma venda em razão de sazonalidade. Você pega um dia das crianças, a sua média de venda é 100 mil. Chega no dia das crianças, você vendeu 250. Esses 250 vai ficar na sua conta até o outro ano, Exatamente. onerando toda a sua operação. É de uma loucura que a gente não consegue compreender. Eu fiz mestrado em Brasília, e onde eu fiz mestrado, 100% dos meus professores eram funcionários públicos do governo federal.
eu fiz mestrado em economia, e aí eram todos, trabalhava no Ministério da Fazenda, trabalhava no CAD, trabalhava na COAF, trabalhava na Receita, e eu vou te falar, com a pureza do coração e com o conhecimento, os caras são de um nível de tecnicidade, de capacidade técnica absurda. E aí, uma das perguntas que às vezes a gente fazia, mas professor, por que isso é assim? É porque quem faz não é a gente. Sabe quem é que faz? É o congressista que a gente coloca lá, que ele, muitas vezes, para não contratar um técnico, porque todos ali têm verbas para contratar um contador, um advogado, para falar assim, cara, revisa esse texto de lei aqui e me apresente sugestões, se ela é boa, ruim, como é que ela... Não. Ele sabe o que é que ele faz com os cargos técnicos dele, é o coligado, que é de não sei quem. E aí, eles não têm capacidade para poder discernir sobre aquilo que eles estão votando. Verdade. Isso é a mazela do nosso país. Aí vamos lá. Já que você não quer contratar uma pessoa com essa capacidade, então seja essa pessoa. Mas aí a gente tem os analfabetos funcionais. Verdade. Né? E aí vira esse absurdo que a gente tem. É um absurdo o que a gente tem. Né? Então, são coisas assim que a gente não consegue conceber. Uma coisa que você falou do Paraguai, né? Tem grandes empresas do Brasil migrando para lá, né? Eu vi agora a questão da Lupo, inclusive eu sou cliente dela, e eles foram ver os custos operacionais do Brasil, eles vão, esse dinheiro que eles estão pagando de diferença, eles estão botando no bolso lá no Paraguai. Teve um caso da Nubank, a Nubank recentemente ela botou na bolsa lá as suas ações, e se ela fosse colocar no Brasil, ela pagaria 500 milhões de tributos para o governo. O que é que ela fez? Migrou para o Paraguai, pegou quase esses 500 milhões e botou no bolso como resultado. Vale frisar que Olha as só. ações foram negociadas na B3 do Brasil. Pois é. Mas como a empresa é sediada lá fora, o capital é tributado lá. Exato. E lá tem benefício. Agora, o que ela fez? Ela simplesmente mudou a sede fiscal. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Foi vendida na B3 aqui. Exato, exatamente. Né? Inclusive, por exemplo, historicamente, é bem visível que quando o governo baixa a tributação, a produtividade aumenta. Curva de Laffer, né? Exatamente. Tanto é que no Paraguai, nos Estados Unidos, as pessoas não precisam sonegar, porque eles conseguem, é justo, você se sente estimulado a contribuir. Mas no Brasil é tanta tributação que isso acaba incentivando e estimulando a sonegação. Muita gente não consegue pagar os tributos e prefere, porque hoje você abre uma porta no Brasil, o governo se torna teu sócio majoritário. Você pega, tira uma nota fiscal, lá no corpo da nota fiscal você vai ver que daquele produto que você está vendendo, pelo menos 47% é tributo. 47% é tributo. E o governo, ele não negocia, o negócio dele o lucro primeiro é dele, o resultado primeiro é dele. Se você vai ter lucro ou não, é problema seu, entendeu? Então, assim, o governo precisa entender que no momento que ele baixa a tributação, ele causa estímulo de produtividade e automaticamente a receita vai aumentar. Mas quando ele escancha em cima do empresário, aí a coisa complica. É aquela. Não sei se vocês já ouviram falar do termo da curva de Laffer. Basicamente. Foi a minha dissertação de mestrado. Ó, que bacana. Explica para o pessoal que não sabe que é basicamente o que meu pai acabou de falar, só que em relação ao tanto de sonegação fiscal que se tem hoje, né? O motivo que causa isso. A curva de Laffer, ela, assim, tentando ser o mais acadêmico possível, o mais simples, ele faz uma análise no seguinte aspecto. Até que ponto da estrutura tributária do país, se eu reduzir essa carga tributária, eu aumento em arrecadação. Né? Bolsonaro, né, falava muito da curva de Laffer, Paulo Guedes é um estudioso da curva de Laffer. Então, assim, obviamente a curva de Laffer tem outras variáveis, né, que a gente precisa ponderar
para entender como é que ela faz essa variação, até que ponto, porque a curva de Laffer ela tem um ponto específico, onde a redução da carga tributária culmina em aumento de arrecadação. Menos do que aquilo, você reduz capacidade arrecadatória. Então, ela realmente é quase que um ponto de equilíbrio da moeda. Tá? E no Brasil, por que foi assim? Eu acabei sendo estimulado para escrever sobre isso, é porque eu queria entender, né, em um segmento específico, que foi o objeto de estudo, até que ponto a gente poderia manipular essa alíquota para incentivar a atividade mercantilista da operação. Né? A conclusão que a gente chegou daquele caso específico foi que uma movimentação de 1,3 pontos percentuais, a gente aumentaria a nossa arrecadação em quase 15% do município. Tá? Mas, obviamente, aí eu vou passar mais... foi 40 minutos de defesa da dissertação, mas em outro momento a gente conversa. Mas curva de Laffer é isso. O quanto é que eu, reduzindo de minha carga tributária, de alíquota de tributo, vou colocar assim, eu consigo aumentar em arrecadação. Porque o empresário vai ver assim, poxa, diminuir a carga tributária incentiva ele a fazer investimento em propaganda. Sim. Se ele faz investimento em propaganda, ele vende mais. Se ele vende mais, arrecada mais. E aí é um efeito dominó dentro do processo. Emprega mais, né? Entrega mais. Você ganha no volume, né? Ganha no volume. Tá? Ganha no volume. Tudo na sua empresa depende de vendas. O seu financeiro não existe sem vendas. O seu RH não existe sem vendas. A sua empresa não sobrevive sem vendas. E a pergunta é, o seu time ou até mesmo você sabe vender? Não adianta receber um monte de leads, fazer um marketing sensacional ou ter um ótimo engajamento se isso não se transforma em vendas. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos ajudar você e o seu time a vender de maneira eficiente os seus produtos ou serviços do seu negócio local através de um método. Eu sou Gabriel Velame, trabalho há mais de 7 anos criando grandes campanhas cinematográficas, dirigindo lançamentos, gerenciando time de marketing e time comerciais. E você vai aprender aqui de uma vez por todas o que é leads, CRM, playbook, follow-up, funil de vendas, tudo aquilo que é necessário para poder começar a vender aos seus leads que chegam todas as vezes pelo tráfego pago e que para a grande maioria das empresas simplesmente somem ou desistem de comprar depois de mandar uma simples mensagem. Chega de perder leads, perder vendas e desperdiçar dinheiro em tráfego pago. A partir de agora, sua empresa vai ter uma metodologia para converter em vendas essas pessoas que chegam todos os dias. E isso vai transformar sua empresa. E isso você só aprende aqui. E isso é a Velame. Perfeito. Inclusive, para poder fazer até outra pergunta depois, eu queria entender de vocês se tem alguma perspectiva de melhora para os próximos anos dessa loucura aí relacionada, porque a gente sabe que está no mundo do governo, né? Tem alguma perspectiva de melhora ou as previsões não são positivas? O brasileiro é conhecido pela sua capacidade de esperança, né? A gente sempre acredita Eternos em dias sonhadores, melhores. né? Eternos sonhadores, né? A gente sempre acredita em dias melhores. Mas vamos lá, vamos ser aqui objetivos. Por exemplo, tem alguns presidenciáveis, né? Alguns presidenciáveis que em todas as suas entrevistas já falou o seguinte: se eu ganhar 2027, eu revejo esse negócio todo. Ou seja, pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas a reforma tributária, num contexto geral, ela está sendo ruim porque ela está criando complexidade legislativa e aumento de carga tributária. Por outro lado, ela está consolidando legislações. Para você ter ideia, nós temos 27 legislações de ICMS. Cada estado tem uma legislação diferente. A reforma veio para simplificar, para trazer isso em uma legislação única. Nós temos mais de 5.000 legislações de ISS, porque cada município cria a sua. Com a reforma tributária, isso vai ser consolidado. Essa simplificação legislativa, ela traz um benefício, porém, ela tem que ser observada. São 27 estados, o nosso país ele é continental e cada estado
tem a sua característica, a sua peculiaridade, né? Então, assim, na Bahia, nós temos incentivos para o agronegócio, temos incentivos para a indústria, temos incentivos de atacado, né? Que são próprias do estado da Bahia. Se eu consolido isso, como é que vai ficar isso? Né? No estado do Ceará, por exemplo, tem um benefício têxtil que poucos os estados da federação detêm. Como é que, porque é uma característica daquele estado. Sim, sim. Né? Se você vai para o Maranhão é outro, se você vai para o Paraná é outro. Então, assim, como é que isso vai ser tratado? Isso não está claro. Porque eu vou te falar, se tirar benefícios fiscais de determinadas atividades aqui na Bahia, por exemplo, o de atacadista, você vai ver muita empresa fechando, porque a viabilidade operacional dela está no benefício fiscal. A última linha dela, o cara está entregando, está recebendo 5%, e o benefício fiscal dele gira em torno de 13%, 15%. Da onde é que está vindo essa última linha? Do benefício fiscal. Se tirar, ele fecha. Né? Então, isso precisa ser estudado, o impacto disso. Isso precisa ser melhor discutido. O comitê gestor, ele precisa ser um pouco mais plural, e coisa que a gente não está vendo. Tá? Mas o brasileiro sempre tem esperança. Nós vimos muito isso lá na negociação dos pisos salariais, né, Prado? Porque você pegar o piso salarial de uma cidade aqui como Sítio do Mato, Catolândia, vamos pegar outra aqui, Angical, e comparar com Barreiras, de Luiz Eduardo, né? Quer dizer, nós tivemos muitas dificuldades com isso, porque a decisão que a gente toma, baseada nessas duas cidades, que são polos agrícolas, e jogar esse peso para aquelas cidades, a gente pode acabar com o comércio local. Então, são situações que a gente precisa ver qual a condição de cada estado exatamente para poder aplicar esse tipo de negócio. Né? Perfeito, perfeito. Novamente, o Vandilson trazendo aqui para a nossa realidade. Nós tivemos a oportunidade de, durante alguns anos, trabalhar em conjunto no processo de negociação, né, no sindical e etc. E a gente se deparava muito com isso. Né? Falava-se, naquela época, vamos pagar a cesta básica para, hipotético, tá? Para os funcionários do comércio, ok. Barreiras e Luiz Eduardo, se a gente estivesse negociando apenas Barreiras e Luiz Eduardo, talvez seria possível. Mas a mesma convenção coletiva de Barreiras e de Luiz Eduardo é de 35, Catolândia, 35 cidades do Oeste, de né? Catolândia, de Angical, e essas cidades, e o comerciante dessas cidades tem a mesma capacidade econômica dos daqui? Não tem. Então, isso não poderia passar por nós, porque nós tínhamos que pensar no comércio como um todo. E, às vezes, a pessoa olhar, eles estão sendo extremamente conservadores, estão defendendo... Não, não, não. A gente estava lá representando a coletividade. Exatamente. Né? E nessa representação da coletividade, nós precisamos analisar as peculiaridades de cada um. Imagine, Vandilson, se naquela época, tudo que fosse pedido, rapaz, a gente tinha uma convenção coletiva aqui impraticável em um monte de município. Exatamente. Geralmente sai como empresário malvadão que não quer fazer as coisas. Que... Era essa interpretação que muitos tinham, né? Mas a gente tinha que negociar com muita responsabilidade, porque nós não estávamos representando apenas Barreiras e Luiz Eduardo, como o Prato falou. É uma região com diferentes características, né? Onde aqui seria vitrine, mas os demais, como é que seria? Perfeito. E agora o desafio que eu fiquei de lançar para o senhor. A gente viu que o cenário não é tão positivo daqui para o futuro, como não tem sido nos últimos anos. E uma das coisas que a gente viu que impacta diretamente, além de todo o conhecimento necessário, por exemplo, capital de giro. É uma coisa que eu vi algumas pessoas perguntando, inclusive, antes da gente iniciar a entrevista, alguns empresários lá na caixinha de pergunta, a respeito de como é que se faz o cálculo de um capital de giro, porque isso vai influenciar, como o Carlos já falou, em algumas questões, como é que é o nome da opção? É Ciclo Speed? operacional. Não, O split play. Split Play, por exemplo. Nesse caso daí. Tomando como base essas alterações que podem vir daqui pela frente, como é que o empresário hoje, que eu sei que tem grandes empresas aí que não tem uma ideia tão sólida de como é que se faz isso, e o senhor, como tem vários negócios,
imagino que já tem uma experiência nessa questão de planejamento. Como é que eu defino isso? Para quem está assistindo, como é que pode definir caso não tenha uma estrutura sólida em relação a isso? E depois a gente vai entrar também em algumas técnicas de negociação, que eu sei que o senhor é craque aí nessa questão de venda, que meu pai acabou falando. Muitas vezes o cara quer ir lá, vai pegar, pedir desconto para alguma coisa que vai ser passada no cartão, esse negócio vai ser dividido. Se você fizer uma antecipação, você pode tomar um prejuízo e tal. Como é que eu faço, por exemplo, para convencer um cliente que às vezes o preço é mais caro, de que ele pode estar comprando na Milícia Modas, que o serviço do Carlos Prado é um serviço com um valor um pouco mais elevado, mas é algo justo. Como é que eu passo essa técnica de negociação para quem está assistindo aqui hoje? Gabriel, pergunta difícil, viu? O que é que eu vou falar para você? E para todos que estão ouvindo, né? A gente vive momentos secular onde que você é pego de surpresa em cada esquina, né? Como foi dito aqui pelo Prado, né? Não existe uma placa de sinalização indicando qual é o caminho. Mas imagine aí que eu, como empresário, nasci praticamente num berço de negociações, onde meu pai foi dono de um comércio, um boteco, né, um bar, né, e onde eu tinha por obrigação conhecer e entender a particularidade de cada cliente, no sentido psicológico, a música que o cara gostava, que o cliente gostava. Então, tudo isso aí se resume numa seguinte situação. A minha empresa, ela nasceu no ano de 2012, 2011 para 2012. Foi um dos piores cenários da nossa região agrícola. Quem viveu aquele momento lá, de fato, você tinha que vender o, o almoço para comer a janta, né? Foi um cenário assim de terror. E a receita para se passar por um cenário de terror é o que foi colocado aqui por Prado, por Vandilson, né? Eu até agradeço a vocês dois aí por várias explicações, né? Vários exemplos, né? De vida, né? Que vivenciaram, que vivem, né? Esse arranjo que a gente tem que construir aí diariamente para sobreviver nesse mercado. E naquele ano de 2011 para 2012 ali, realmente foi um cenário assim complicado, né? Para o comércio local. Mas uma das coisas que eu sempre apostei, que era esse trabalho de formiguinha. Eu nasci, né, como empresário, eu não sabia que era empresário, né, eu não sabia que era empreendedor, porque dentro do próprio negócio dos meus patrões, eu sempre coloquei como se o negócio fosse meu. Então, essa visão, essa emoção que você transmite para o cliente, eu acredito que ele supera qualquer fase ruim do mercado. Por quê? Enquanto existir gente no mundo, vai ter que ter alimento. Alguém vai ter que sobreviver, vai ter que vestir roupa, né? Então, assim, vai ter que vender remédio. Então, a construção desse cenário, ele sempre vai existir, o cenário negativo, o cenário positivo. Ah, eu vou me abater com várias situações que estão acontecendo no mercado, eu vou procurar me absorver daquilo que é bom, daquilo que é produtivo para o meu negócio e eu vou colocar em prática. Então, naquele momento ali em 2011 para 2012, quando eu abri a empresa, né, assim, vieram muitas situações que foram retardando a minha evolução, mas serviu de base para o que eu construí até hoje, né? Construir com dignidade, construir com respeito, respeito os meus concorrentes, respeito o mercado, né? A gente passou por uma pandemia, e eu digo para vocês assim, que eu louvo a Deus, né, por tudo que aconteceu, né? Naquele momento eu tinha que tomar a decisão mais difícil que o empresário poderia tomar, que era de prezar pela vida do que pelo recurso, que era o financeiro. E eu prezei pela vida. Foi uma decisão que muitos, né, falaram para mim assim: rapaz, tu está dando um tiro no pé. Mas quando você constrói um ambiente em que uma música pode diferenciar um atendimento, né? Então vai ter situações que a emoção
ela pode traduzir em valores e não em valor. E quando a gente fala de dinheiro, é um único valor, é a moeda. Mas quando a gente fala de valores, né, que você conquista e vê que há valor no ser humano, é totalmente diferente. Você usa de uma ética, você usa de um caráter, né, um domínio pessoal, onde você transmite para o seu cliente algo que é extraordinário, não tem preço. Né? Uma venda ela não se resume apenas numa troca de obrigações ou uma troca de favores. Né? Eu estou aqui com o meu comércio, eu vou vender a minha bola para você, eu vou vender o meu produto, a minha ferramenta para você, e você simplesmente vai lá se ocupar naquilo que você precisou do meu produto. Não. Por trás de tudo isso existe uma construção de valores, né? Onde que várias vezes eu visito o cliente hoje, que eu não visito para vender. Na maioria das vezes eu visito apenas para ouvi-lo, né? Entender qual é o processo, que ele está precisando de ajuda, né? E isso vai construindo valores. E esses valores eles são multiplicados várias e várias vezes, né? Então, assim, eu digo para você que dentro do cenário atual, né, falando de capital de giro, né, várias outras situações que eu passei, dificuldades no início, fiquei praticamente 1 ano sem receber salário, pensando justamente no capital de giro e no forte que seria o meu mercado, né? Então, de que forma que eu vou abraçar esse mercado se eu não cuidar com esse capital de giro? Esse capital de giro não é o capital de giro que está no banco, não. Esse capital de giro é aquele deverzinho de casa, é aquela continha, né, de caneta, de lápis que você faz, é o estoque que você olha, né? É aquele produto que não tem giro, você bota para girar. Então, assim, são situações que você coloca para o seu negócio que ele, com o tempo, ele vai vir. Ele não vai vir com aquela onda gigante, né? Ele vai vir com aquela marolazinha que vai indo, mas é constante, né? Então, para mim, está sendo um desafio, né? Não está sendo fácil, né? Cada ano que passa, ele vem com um cenário diferente, tanto de positividade como de negatividade, mas o meu forte nunca foi a negatividade. O meu forte sempre foi a positividade, acreditar que o ser humano está para superar, né? E nós vamos superar, né? Eu poderia até dizer que nós já superamos, mas ainda é cedo, mas esse consciente, esse subconsciente que eu carrego, que nós somos um atributo, né, de uma essência que Deus colocou como um sopro na nossa vida, que nos deu inteligência. Então, o que a gente tem que fazer é colocar em prática. Não precisa ter terror, nem temor, não. Se deu errado, meu amigo, arregaça as mangas, tenta de novo até dar certo. Acho interessante, me permita uma parte aqui, Márcio, essa questão da lei do retorno, né? Durante a pandemia você não visou cifras, valores, mas você olhou para a preservação da vida. Isso é muito bom porque tem a lei do retorno. Hoje você está colhendo frutos daquilo que você plantou lá atrás. Eu gosto muito de uma frase bíblica, Mateus 6:33, quando Jesus ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Olha, você visou a vida, você tinha que tomar decisões importantes, mas por tabela, quanto você lucrou com isso? Por não ter pensado apenas no financeiro, mas em salvar vidas. Quanta gente é grata pelo seu gesto, por esse motivo, né? Quantos frutos você colheu depois disso? A lei do retorno. Não, Se todos nós inúmeros. pensássemos dessa forma, né, Prado? E não é fácil você tomar uma decisão, né? Vamos dizer, você sentar numa roda com 30 funcionários e falar para eles assim, ó, a pandemia está aí, ninguém sabe o que é que vai acontecer, né? Os impostos estão aí, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas assim, estamos junto. Se eu tiver que diminuir meu salário para manter os funcionários, nós vamos manter. Até um limite nós vamos manter. E por incrível que pareça, né, de lá para cá, o quantitativo de funcionários só vem aumentando, né, só vem aumentando. Então, assim, a gente vê que realmente essa questão do envolver emocional o ser humano, entender que o ser humano existe outras necessidades, além de uma ferramenta, além de uma bola de futebol, você está indo além daquilo que você imagina que seria o grande retorno financeiro. O retorno financeiro não se resume só na troca de moeda. Ele se resume numa permanência, né, de relacionamento, de amizade, onde a gente está aqui um para servir o outro,
né? Eu sempre sento com o Prado lá, a gente negocia bem, né, Prado? E a ideia é essa, é construir valores. E esses valores vão se multiplicando. Eu tenho um professor chamado Paulo Vieira, né? O grande Paulo Vieira. Ele, ele dá muito fala muito sobre essa questão de você crescer, mas contribuir para que você ganha, mas quem está no seu entorno também ganhe. Então a troca e todos saem ganhando no final das contas, né? Seria aquela passagem da Bíblia que falamos até o próximo com a ti mesmo, um princípio que tem contribuído nesse crescimento, inclusive do negócio do senhor, de se colocar muitas vezes no lugar da outra pessoa, de enxergar ela como ser humano, realmente entregar algo para ela ali, amar o próximo como se fosse você mesmo ali. Poxa, a maneira que eu gostaria de ser tratado aqui. Isso é inclusive um princípio que acaba influenciando, querendo ou não, no negócio, né? Vocês concordam com isso? Acho que tem mais alguma coisa, inclusive, que eu vejo empresários como Paulo Vieira, que são empresários cristãos, eu acho que todo mundo que está aqui também, que acabam enxergando muita coisa que está na Bíblia como o sucesso para o próprio negócio. E que às vezes quem está de fora não enxerga isso, não vê a complexidade disso daqui, que pode inclusive acompanhar essas questões, tanto a parte de pandemia, tratamento com cliente, tratamento com colaborador, a liderança da maneira correta. Olha os insights que o Prado hoje ele tem a sua clientela, mas as informações que ele passa para pessoas, quanta gente é abençoada pelos insights que ele passa. Às vezes não é cliente dele, mas ele passa informação que muitos aplicam nas suas empresas e vai dar certo. Então, mas espera aí, como é que ele está fazendo isso? Ele está ganhando o que com isso? Ele está plantando. Ele está plantando e ele está colhendo. Na hora final, ele vai começar a colher tantas coisas que ele está semeando, né? Porque assim, são informações muito importantes. E hora e outra eu estou recebendo informação dele. Houve essa mudança aqui, fique alerta por isso e por aquilo. Então, quem é afiliado do CDL tem recebido esses insights dele, né? Ah, mas não é cliente dele, mas ele está plantando e ele está colhendo muito mais do que isso. Porque ele está pensando não apenas no seu umbigo, mas ele está pensando em uma classe. Ele está pensando no geral. Ele está semeando. Talvez ele nem imagine a quantidade de bênçãos que ele está recebendo de retorno por conta disso, né? Então, é a lei da semeadura. A Bíblia chama isso de lei da semeadura. Nós colhemos, nós podemos até escolher a semente que vamos plantar, mas a colheita nós não escolhemos, não. A colheita vai ser baseada na nossa plantação. Então, as informações dele, talvez estou dando de graça, mas automaticamente, na hora H, vai ter alguém que vai falar, é o Prado que eu vou recorrer, porque é quem tem a resposta que eu preciso nesse momento. Então, não está sendo em vão. Tudo aquilo que a gente está semeando, a gente vai estar colhendo lá na frente, de certa forma. O senhor trouxe mais um princípio aí que eu acho fundamental, inclusive nas grandes empresas hoje que mais crescem, que eu vejo, na verdade. Que o senhor falou que é ajuda primeiro e depois, através dessa ajuda, ou seja, você planta através desse plantio, seja ajudando com informações, com insights, aí vem a colheita, que são pessoas vindo interessadas através disso. Isso hoje é o grande boom da internet, inclusive, que veio, que trouxe, alavancou muitas empresas, é isso, que é o marketing de conteúdo, que é você entregar valor, você entrega dica, você entrega algo que agregue a empresa daquela pessoa, como isso que o Carlos acabou de trazer aqui, todos esses conteúdos, que eu tenho certeza que vai ajudar diversas pessoas. É uma história de vida que o irmão Márcio traz aqui, que ajuda uma pessoa a melhorar ou a superar uma fase. Inclusive tem uma frase que diz que histórias são ferramentas para a vida, e que eu acho interessante demais. Uma história que alguém conta aqui é uma ferramenta que uma pessoa vai usar para superar algum momento de dificuldade ou alcançar um novo patamar. E assim, Gabriel, só para me concluir aqui meu raciocínio, sei que o prato está ali preparado. Né? É, eu tenho construído propósitos, sabe? E em alguns momentos, esses propósitos, ele tem me confrontado com a realidade da vida. E quando você faz a escolha pelaquilo que você determinou na sua vida, você tem esse poder de determinar o que é que você quer para a sua vida. Né? Quando eu sentei com o Prado a primeira vez, que ele falou a história de vida dele, rapaz, aquilo ali reacendeu, sabe, um estímulo, né, de que realmente, quando você coloca
os seus propósitos, né, como um alicerce para a construção de valores, as coisas vão acontecer. E só para me fechar aqui, eu coloquei há um tempo atrás, eu participei de uma de um curso, né, lá em Luiz Eduardo, numa igreja em Luiz Eduardo, que era sobre finanças. E o pastor que estava dando o determinado curso lá, ele falou o seguinte: ó, o ciclo da vida, ele é assim. Você tem que ir assim, sempre em ascendência, né? As coisas vão acontecer, mas a sua mente, ela tem que estar preparada para todas as situações, tanto para subir como para descer, né? Nem a gente pode estar muito em cima do pedestal, né? Achando que você é a bola da vez, porque você está naquele momento, aquele momento ímpar da vida, né? Onde que o próprio cenário totalmente favorece a você e você já não consegue enxergar mais ninguém, só você. Você está errado. Não é por aí. Então, uma das coisas que eu coloquei como propósito de vida foi: se eu puder ajudar o próximo, eu vou ajudar, independente da situação. Agora, essa ajuda, né, muitas das vezes, né, o cenário aí fora entende como ajuda financeira. Não é ajuda financeira que vai mudar as pessoas, né? Em muitas situações, é claro que você acolhe, né, em algumas situações, vulnerabilidade, isso aí vai acontecer, né? Mas aquela ajuda psicológica, onde você senta com ele, né, onde você traduz toda uma realidade de vida dele como uma passagem e não uma permanência. Então esse foi um dos propósitos que eu tive na minha vida, né? A quem eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Se eu tiver que estar visitando um cliente lá, eu ver uma dificuldade lá contábil, eu vou dizer: ó, a pessoa que resolve esse problema seu aqui é Carlos Prado, né? O resultado é ele que vai, vamos dizer assim, ele vai prosperar ou fazer uma programação de vida sobre aquele resultado. A mesma coisa o Vandilson. Ah, tá precisando de jogo de bola. Não, a indicação é essa daqui. Eu não estou perdendo tempo com isso, eu estou ganhando tempo, porque eu tô podendo produzir na vida de outras pessoas, né? Então, eu vejo assim, ó, existe algumas chaves de virada em alguns negócios, e aquele, para mim, da pandemia foi a grande chave de virada, onde eu pude colocar o meu propósito em prática, né? E o resultado foi isso aí. Graças a Deus por isso. Parou por aí? Não, né? A receita ela continua, né? Você continua trabalhando, você continua vivendo, você continua produzindo, você continua produzindo na vida de outras pessoas, e aí vai. Vai lá, meu amigo. Não, não, sim, escutar os 2 maestros aqui é sempre, né, uma aula. Mas, eu acrescentaria isso aí a você juntar-se com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, Verdade. sabe. Eu, graças a Deus, eu tenho algumas pessoas ao meu lado que me ajudam, assim, absurdamente. Não existiria a figura Carlos Prado sem esses braços e essas pernas, né. Na contabilidade, na auditoria, além de todos os colaboradores que eu tenho o Janilton, que é nosso sócio, responsável pela parte de recursos humanos. Tenho a Jaqueline, que é nossa sócia também, que fica responsável pela essa parte tributária. Então, assim, são pessoas que me ajudam absurdamente. Na advocacia, eu não sei se é a graça ou é um problema. Eu vou te falar, às vezes é um problema e às vezes é uma graça, né? Eu tenho na advocacia que trabalha junto comigo e me ajuda a tocar minha esposa, a Ellen Prado, né? Ela me ajuda na advocacia, me ajuda a tocar a advocacia, né? A coordenar todos os nossos associados, as pessoas que estão ali junto conosco nessa batalha do dia a dia do judiciário, né? Mas trabalhar com a esposa não é fácil não, viu? Rapaz, tem hora que que há uma confusão entre marido e sócios que não é fácil, né? Mas, assim, são pessoas que sem elas, eu literalmente não conseguiria fazer nem Bem 20% das lembrado, coisas viu, que eu Prado? Bem faço, lembrado, viu? né? Então, assim, Prado, tem uma frase bíblica que diz que o homem é o cabeça da casa, né? Mas a mulher é o eu pescoço, né? pescoço. E a cabeça não vai muito longe se o pescoço não levar, né? Então, Exato, exato. a mulher é sempre útil, né? Mas assim, ó, você se juntar com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo alinhamento, a mesma sagacidade que a sua, isso, nossa, isso facilita demais sua vida,
né? Não existiria Escongel, não existiria PK Auditores sem os meus braços da Jaqueline, do Janilton, né? Não existiria a Prado Advocacia sem o braço da Ellen. Então, nós precisamos nos juntar com pessoas com o mesmo propósito, o mesmo alinhamento, a mesma forma de agir, né? Eu acho que isso é importantíssimo para qualquer negócio, sem dizer nos nossos colaboradores, né? Hoje todo empresário, mas absolutamente todos, de 100 em 100, falam das dificuldades de contratação, de manutenção de funcionários. Temos aí o mercado extremamente aguerrido, concorrentes, né, vou colocar assim, que assediam o seu colaborador, vão lá, realmente liga, assedia, tira o seu colaborador, aí você pensa, por que você não faz isso também? Mas porque não é o meu perfil. Não é. Não é o meu perfil. E tudo certo. Eu acho que as pessoas têm que sim buscar o seu caminho de melhora. Se ela entende que onde ela está já não está agregando, ela já não está feliz, já não está satisfeita, cara, segue sua vida, segue seu caminho. Eu acho que trabalhamos junto até aqui, foi muito bom. Tínhamos planos para trabalhar ainda mais, mas entendeu que o seu interstício só foi até aqui conosco. Então, vamos lá, toque sua vida e eu procuro o seguinte, todos os lugares que eu entrar, eu procuro sair pela mesma porta que eu entrei, né, de cabeça erguida, dizendo o que precisa ser dito, porque muitas vezes o empresário não gosta de ouvir o que precisa ser dito. Tá? E eu me reservo esse direito. Não sou funcionário, eu sou empresário, como os empresários que me contratam, e eu vou falar para ele muitas vezes coisas que ele não gosta de ouvir. Sim, sim, Né? sim. E eu já saí de algumas reuniões onde as pessoas saíram com a cara meia torcida para mim, mas faz parte. Assim, eu não estou obrigado a prestar serviço para ela e nem ela está obrigada a contratar o meu serviço. A nossa relação é de confiança e de parceria. Né? Eu falo o seguinte, médico, contador, advogado, você precisa de pessoas que você confie, porque senão, né? E às vezes tem dificuldade, como qualquer relacionamento tem, mas a gente precisa saber com quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Se são pessoas que pregam os mesmos princípios, né? Se pensam como a gente, se está alinhado como a gente, se é aquela pessoa, né? Que fala, vai pegar na alça do caixão quando precisar pegar realmente. Então, eu sou muito agraciado e uma recomendação que eu daria para os empresários como um todo, se aproximar de pessoas que tenham o mesmo alinhamento que o seu. O mesmo alinhamento, certo? Porque o jogo é jogado. Né? Então, assim, qual é o seu jogo? O meu jogo é tributário. O seu jogo é tributário? Então, vamos esquecer valuation, vamos esquecer relatório financeiro, vamos jogar o jogo tributário. Não, eu quero jogar um jogo para valuation, eu quero fazer o M&A da minha empresa, então espera aí. Então, a gente vai fazer um jogo de compliance. E aí não lhe permite fazer determinadas operações. Não que sejam ilícitas, mas você vai para um grau de risco que uma operação de M&A, que é compra e venda de empresas, fusão e aquisição, não vai aceitar. Porque quem vai fundir a sua empresa com a sua, não quer assumir passivo. Quem vai comprar a sua empresa não quer assumir passivo. E, muitas vezes, aquilo tem um passivo oculto. Ou orbita sobre ele uma interpretação que, né, durante 5 anos, ela pode vir por terra. Então, assim, não há problema. Vamos sentar aqui. Qual é o seu jogo? O meu jogo é esse. Então, está tudo certo. Está lido, está combinado que o jogo é esse? Então, eu estou no barco junto com você e vamos embora. Não tem problema. O que não pode é você querer, em um momento, jogar o jogo tributário, em outro momento, querer jogar um jogo financeiro. Porque meu balanço não pega o empréstimo. Espera aí. Você disse primeiro que não queria pagar imposto, né? Então, isso vai ter um reflexo. Você quer pegar dinheiro? Quero. Então, o jogo é outro. Né? Então, precisamos estar cientes dessa situação. Porque, olha, o empresário, quando está começando, vamos deixar de, né,
de contar aqui aquelas figurinhas do mundo belo, né? Vamos falar a verdade. O empresário, quando ele está começando, ele faz muita operação. Faz, porque se ele não fizer, ele não amealha capital de giro, porque o cara monta a empresa ali, como foi que você montou a sua ali e tal, e aquele jeito. E a gente precisa, muitas vezes, você vai passar 3, 5 anos fazendo um jogo que, quando você tiver 20 anos da empresa, você não está mais disposto a fazer. Exatamente. Entendeu? Então a gente precisa entender o momento de cada um, se juntar com pessoas que pensam como a gente, que vai segurar na alça do caixão junto com a gente, porque tudo pode dar certo, como também pode dar errado. Em um ambiente de pressão e temperatura controlada é uma maravilha, mas não é assim que acontece. O mundo empresarial não é assim. No final do ano, nós tivemos aí 2 surpresas, né, que deixou o empresariado maluco, que foi a criação da tributação sobre grandes rendas de 10%, e já no dia 27, o aumento em 10% da alíquota de lucro presumido, que é um regime tributário específico para a média empresa, né? Então, assim, não existia. Em novembro, nós poderíamos estar conversando com qualquer coisa, menos sobre isso. E foi criado assim, ao estalar dos dedos, ao apagar das luzes. Todos os empresários e empreendedores que estão passando por dificuldades no seu negócio para vender e conseguir novos clientes, agora tem a oportunidade de, junto com uma empresa com mais de 5 anos de atuação chamada Agência Velame, elevarem o marketing das suas empresas. Esse pedido, aguardado por muito tempo e agora ouvido pela Agência Velame, visa democratizar o acesso ao marketing por pequenas e médias empresas, recebendo através disso um serviço de qualidade, mas que faz a diferença. Você que não conhece ainda, veja o depoimento de algum dos clientes da Agência Velame falando a respeito do seu serviço e produto. Bom, o que mais chamou a atenção da empresa aqui na loja é a qualidade do material que é entregado. Nisso daí eu tenho 100% de certeza de falar que hoje é o melhor que a gente tem no Brasil em mídia, é o que a agência trouxe aqui para a loja. A minha empresa antes da Velame, ela não tinha um bom engajamento, não tinha o resultado que a gente esperava. Depois da Velame, a gente conseguiu ter um ótimo resultado. A nossa maior dificuldade era chegar, bater na porta do cliente sem precisar de ir lá. E com a Velame a gente conseguiu isso. O que mais me chama a atenção nela é o comprometimento, o cuidado que tem com o cliente, a preocupação de saber do resultado. Bom, eu indicaria empresa para empresas, né, que estão querendo transformar o seu marketing em um marketing de qualidade. Com certeza eu indico a Velame para qualquer empresa, de qualquer nicho, de qualquer segmento, e terá um ótimo resultado. E agora, especialistas alertam, não deixe para a última hora, entre em contato com alguém da equipe de vendas e comece essa parceria, pois as vagas são limitadas e como a Agência Velame oferece um serviço de qualidade, não irá estar fechando com várias e várias empresas, evitando dessa maneira que perca a qualidade na sua prestação de serviço e continue garantindo a melhor prestação de serviço em vídeos, tráfego pago, automações para os seus clientes. Clique aqui em Saiba Mais e fale agora com alguém da nossa equipe. Perfeito. Inclusive, eu queria aproveitar o gancho aqui. O Carlos falou que você deve estar acompanhado de pessoas que pensam igual você, né? Todo mundo aqui tem uma visão de crescimento, quer alavancar ainda mais as empresas, quer cumprir seu propósito, quer impactar outras pessoas, quer trazer ótimas soluções. Pensando nisso, nós criamos um grupo gratuito dentro do WhatsApp aqui da empresa para empresários e empreendedores aqui da região oeste que queiram receber conteúdos como esses, pequenos cortes, podcasts, conteúdos de aulas gratuitos que a gente presta aqui para empresários a respeito de marketing, de vendas, todas essas questões, onde você pode estar entrando nesse grupo também, se você quiser se juntar com outras pessoas que estão no mesmo objetivo. Às vezes não é totalmente alinhado no modelo de negócio, de empresa de crescimento, mas que tem o objetivo realmente de evoluir. Se você tiver interesse, clica aqui no link da descrição. Você pode estar fazendo parte de maneira totalmente gratuita e recebendo esses conteúdos, insights como esses daqui que estão rolando de maneira semanal lá dentro desse grupo e encontrar outras pessoas também para fazer, quem sabe, um networking. E para a gente poder andar para o final, que já está ficando tarde,
e as esposas de vocês estão esperando em casa, né? Eu queria perguntar aqui, o irmão Márcio já falou a respeito do propósito que ele tem. Vocês têm algum propósito bem definido que vocês querem alcançar e que podem compartilhar com as empresas que vocês atuam hoje em dia? Algum Olha, propósito bem definido, tipo do irmão Márcio? tenho. Eh, Na advocacia, na contabilidade, na empresa de auditoria, né? Nós temos um planejamento estratégico, né? De 5 anos e está em 100% de todo o Mato Piba, né? Ser uma empresa de atuação dentro dessa macro-região do Mato Piba. Hoje nós temos, em todos os estados que compõem o Mato Piba, a gente já tem cliente, mas o nosso objetivo é que nesses próximos 5 anos nós consigamos estar mais presente, né, em mais cidades, né, para consolidar realmente esse posicionamento nosso. Isso vale tanto para a contabilidade, quanto para a auditoria, como também para a advocacia, especialmente a advocacia empresarial e a advocacia tributária, que é o nosso principal core de operação, né? Então, na advocacia, somos especializados nos processos de fusão, cisão, incorporação, M&A, né? Já tivemos a oportunidade de ajudar algumas empresas, participamos do conselho administrativo também de algumas empresas, né? Eu sou conselheiro de 3 empresas, então às vezes você fala: "Para que eu vou montar um conselho?". Muitas vezes não é um conselho composto por 10, 15 pessoas de grande companhia, mas uma empresa que visa crescimento, monta um conselho jurídico, um conselho contábil, uma empresa de marketing, mais uma pessoa de mercado. Junta essas pessoas, se reúnam a cada 3 meses, vamos ver como é que está o posicionamento da empresa, vamos ver o que é que essas pessoas podem agregar e oxigenar dentro da minha operação, né? Preciso fazer uma decisão, é um momento de eu fazer investimentos, não é o momento de fazer investimentos, né? Então, é importante isso, assim. Eu estou amealhando essa experiência como conselheiro. Hoje eu sou conselheiro de 3 grupos, né, participando do conselho formal, e eu vou falar para vocês, é uma experiência assim muito interessante, que eu não tinha, né? Fui convidado e assim realmente é uma coisa apaixonante da gente participar, porque aí você não fica no mundo das ideias, você entra na entranha do negócio para entender aquilo. Muito bom. Maravilha. Vandilson? A gente vai chegando numa época que a gente acha que vai parar, né? Mas quando a gente pensa que vai parar, com tanta mudança que acontece no cenário, principalmente político do nosso país, a gente começa a reinventar. E aí você descobre que não está na hora de parar, né? Nós temos também alguns planejamentos para para os próximos 5 anos, de tentar fazer uma sincronização, porque hoje a gente não está trabalhando apenas com material esportivo e hoje a gente não atende apenas Barreiras e Luiz Eduardo, hoje nós estamos atendendo em outros estados também já, né? Minas Gerais, Goiás, Tocantins, outras cidades da Bahia, Piauí, e nós queremos fazer uma sincronização, não só nessa área de material esportivo, nós trabalhamos também com fardamentos militares, né? Trabalhamos também no grupo de empresas também na consultoria jurídica, né, que é também uma das partes do segmento do nosso amigo Carlos Prado. Marketing, então, nós queremos criar talvez um espaço onde a gente vai abranger toda essa área de serviço, né? Estamos também ensaiando aí a área de Airbnb, que é um desafio muito grande, principalmente aqui para a nossa região, que ainda não emplacou, mas nós estamos aí tentando entrar nesse mercado e aprendendo aí com o Márcio, que é um grande empresário aí do segmento também de diversificado, né, Márcio? Mas a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho para daqui, talvez, quiçá daqui a 10 anos, a gente estar estabilizado naquilo que a gente vai ficar e passar o cajado aí para as próximas gerações para saber o que é válido e o que não é. Mas outra coisa também que nós estamos trabalhando, não, nós somos, eu e minha esposa, nós somos analista do perfil comportamental, viu, Prado? Inclusive para as empresas. Hoje, as grandes empresas, elas, antes de fazer uma contratação, ela contrata o perfil do funcionário que ela quer, né?
nos grandes centros, mais precisamente. Aqui em Barreiras também tem grandes empresas que já faz isso, porque hoje nós temos o perfil comportamental, que é o modelo DISC, né, que foi desenvolvido em Harvard, Dr. Maston Malon, e você pode pegar um perfil, contratar um perfil comportamental para a sua empresa e você já pegar o funcionário que você quer. Eu vi para dar alguns insights aqui, se está na área tributária, então vamos respirar isso aqui. Muitas empresas, muitas vezes, contratam um administrador para uma área que não é a dele. Vou citar aqui um exemplo. Grandes empresas, muitas vezes, ela tem lá no seu quadro, tem o melhor vendedor. E ela, por ter aquele melhor vendedor, ela pega aquele vendedor e coloca para ser o seu gerente. Daqui a pouco as vendas despencam. Mas por que isso aconteceu? Porque o perfil dele não é de gerente. O método DISC tem o dominante, que é aquela pessoa que foi criada para cumprir metas. Ele passa por cima de tudo para chegar onde ele quer, no alvo que ele quer. Esse é o dominante. Mas tem o influente, que é aquele que dialoga. É o bom vendedor, que vai negociar, que vai ter. Ele interage com todo mundo, mas já tem um outro perfil, que é o perfil estável. É aquele que ele já é mais calculista, ele vai analisar onde é que ele vai chegar, ele vai fazer uma interlocução entre os demais, mas não toma uma decisão rápida. E ainda tem o conforme é aquele mais burocrático, é aquele que vai ter muito cuidado. Você tem que chegar no aeroporto em 5 minutos. Se for o dominante, ele vai passar por cima de tudo, vai chegar em 10 minutos. Mas o conforme, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar, poxa, eu vou pegar sinal em tal lugar, eu vou pegar um trânsito, não vai dar para chegar. Então, todos os perfis são bons, mas as grandes empresas, elas estão selecionando qual perfil que ela precisa para qual área. Então, nós temos também essa ferramenta. Então, você que é empresário, ou você que é funcionário, que quer saber quem é você, nós vamos te dar um questionário onde você vai ter pelo menos um mini livro de 54 páginas falando sobre você, baseado nas suas respostas. Bacana, bacana. Que maravilha. Como eu disse, um time de peso aqui hoje, viu? Só propósito grande, só negócio grande. E, pessoal, para poder encerrar, eu queria que cada um separasse pelo menos um conselho para entregar para quem está nos assistindo. Lembrando que nosso público majoritariamente são empresários, empreendedores, pessoas como vocês que estão um tempo no mundo do empreendedorismo há um tempo já, pessoas que estão iniciando também agora. Quando vocês analisam toda a vida, toda a carreira que vocês tiveram e aquilo que está vindo aí para o futuro também, o que vocês acham que pode se deixar de conselho para o pessoal estar colocando em prática na vida real aí e obter resultados ou se privar de algum tipo de problema no futuro? O que vocês deixariam de recado para quem nos assiste? Gabriel, eu falaria o seguinte, empresário, junte-se com pessoas que têm o mesmo alinhamento que o seu. Procure se juntar com pessoas que detenha informações que você não detém, para que você possa fazer uma conta de multiplicação dentro da sua operação, né? Não é preço, porque às vezes você está medindo preço e não está tendo o resultado que você espera, né? Então, junte-se com pessoas que possam agregar ao seu negócio, que possuam o mesmo alinhamento com você, pessoas que podem olhar no seu olho e discordar com o que você fala e está tudo bem, não há problema, porque a decisão é sempre sua. Eu posso dizer um negócio para o Márcio, para o Vandilson, e eles, ok, obrigado pela informação, mas o meu feeling me diz isso. E está tudo certo. E essa pessoa, você vai olhar para essa pessoa, obrigado pela informação, só que eu vou seguir esse caminho. E a pessoa vai olhar para você e falar, então a gente está junto. Não tem problema. Vamos estar junto do mesmo jeito. Né? Então, acho que você deve buscar, o empresário deve buscar isso. E nunca terceirizar a administração da sua empresa. Tirar aquele sonho de, eu vou montar um negócio, depois de um tempo ele vai estar andando sozinho e eu vou só Não ficar existe, colhendo os frutos de não longe, existe, né? não existe. Bom, Márcio, o que o senhor deixaria de conselho aí, pessoal?
Eu vou falar aqui o que eu pensei aqui agora, viu? O que acontece? Eu começaria tudo de novo, melhoraria um pouco mais de algumas atitudes que eu tive, né, em relação aos anseios. Tem um monte de empreendedor aí que quer colocar o seu negócio já pensando na rentabilidade. A rentabilidade, ela vai vir com o tempo, mas antes da rentabilidade, você tem que pensar na continuidade do seu negócio, né? Essa continuidade, ela vai além do atendimento ao cliente, além de um produto melhor, né? Ela tem toda uma parte contábil, uma parte financeira, em que em várias situações ela pode ser definida no seu negócio, né? Vários negócios aí hoje, o Brasil ele tem uma métrica aí que diz que a cada 10 empresas que abrem, né, em 2 anos fecha-se 8 e permanece 2, né? Por quê? Por causa desses fatores. Assim eu penso, né? Eu penso que o mundo dos negócios não se resume apenas na tratativa financeira do retorno para me comprar o meu carro, o meu apartamento, a minha casa. Não é simplesmente isso. O empresário, ele vai ser um eterno empresário e um eterno empreendedor. Eu acredito que a fórmula que o Vandilson encontrou para chegar até aqui não foi simplesmente pensando no retorno financeiro, o emocional naquele momento de vencer a vida, de querer vencer mais aquele obstáculo, querer vencer mais aquele dia, né? Foi além do retorno financeiro. Quando eu falei num outro podcast que a gente teve com o Gabriel, que eu tive que passar uma noite, né, esperando um determinado cliente, e quando ele chegou para me atender, ele perguntou: "Você ficou a noite aqui toda Na porta da fazenda, na né? porta da fazenda?" Eu falei: "Fiquei." E hoje é um dos melhores clientes. Esse cliente tem 12 anos, sempre quando surgem outras oportunidades, ele me chama para compor, né, várias situações, por quê? Eu não pensei no cliente num retorno imediato financeiro, eu pensei na permanência do cliente. Então, você empreendedor, você empresário que está pensando em abrir o seu negócio, e o mundo aí está dizendo, ou o Brasil está dizendo que é o pior cenário, acredite no seu sonho, coloque em prática, vai para o chão de fábrica, vamos fazer as continhas de caderneta, né, Carlos Prado? Vamos colocar em prática, vamos atender os anseios contábeis. Não é sobre deixando de pagar os impostos que você vai conseguir ter êxito, não. A receita não é essa, né? E que Deus abençoe a todos, né? Obrigado mais uma vez, Gabriel, por ter chamado. Sempre muito grato, né, pelo a evolução, né, do seu negócio, a evolução do seu foco, né? E isso de fato tem sido aí um divisor de águas, de pensamentos, em que você leva para as pessoas momentos como esse aqui agora, né? Que de fato, para a gente aqui, a gente já sai aqui já com a cabeça diferente, né? Já sai mais emotivo, mais consistente, né? Mais afirmativo. E tudo isso é retratado através de, né, das 3 pessoas aqui, 4 pessoas, né, que se sentam para trazer para um ambiente de trabalho que você que está lá do outro lado, né, que vai nos assistir, vai ver que realmente não é sobre o retorno, simplesmente o retorno financeiro. Ele é uma consequência do seu trabalho. Mas o momento de você abrir o seu negócio, o momento de você vivenciar o seu sonho, é agora, é hoje. Cai para dentro, amigão, né? Cai para dentro. Eu só rodo 7.000 quilômetros por mês, né? Depois de 20 anos. Aí perguntam assim: não vai parar, não? Minha esposa, né? Vai assistir, né? Você não vai parar, não? Eu falei: ô, meu bem, não tem como, porque assim cria-se um ambiente apaixonante, né? Você começa a gostar do negócio, né? E isso é gostoso, né? É tão bom quando a gente se identifica com uma profissão, né? Que você vê que você gosta daquilo ali, gosta de fazer. Não é sobre você eh eh, ter o melhor resultado financeiro no cliente. É você ver o sorriso dele, né? De gratidão, de respeito, né? Por toda uma situação que foi construída. E quando você vai olhar assim um retorno financeiro, às vezes não é nem aquilo, né, que você pensava, mas através dele pode vir outros e outros, né, porque você contribuiu com o emocional, você contribuiu com o negócio dele. É dando que você recebe, né, como diz nosso amigo Samuel. Exato. Maravilha. Pai, conselho você deixaria? Depois de ter aprendido tanta coisa aqui com esses dois homens experientes no mercado, né? Eu tenho uma coisa que eu aprendi
quando eu estava no Exército ainda, viu, Prado e Márcio? Na porta da minha seção tinha uma frase que dizia assim: não faça apenas o que você gosta, mas aprenda a gostar daquilo que você tem que fazer. Aí tinha outra mais abaixo que fala assim: tudo aquilo que tem que ser feito merece e deve ser bem feito. Se você traz para a vida prática, às vezes a gente não faz tudo que a gente gosta. Mas se aquela é a forma que a gente aprendeu para viver, é a opção que nós temos que aprender a gostar, porque vai doer menos e o sucesso ele é maior, né? A neurociência diz que o nosso cérebro ela não distingue aquilo que é real do que é imaginário. Se eu vivo imaginando coisas ruins o tempo todo, pode acontecer coisas ruins. Mas se eu vislumbro um horizonte vitorioso, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então, no início da minha caminhada, eu me lembro que eu saía pelos campos de futebol vendendo mercadoria. E teve um dos meus clientes que ele chegou para mim e falou: eu estou já concluindo meu tempo em uma estatal e eu quero montar uma loja de esportes. Eu quero que você me passe os seus fornecedores. Eu olhei para ele e perguntei: olha, eu gosto de você, jogava bola com ele, inclusive, falei: eu gosto de você e não tenho nenhum problema de passar os meus fornecedores para você, mas esse é o teu negócio? É isso mesmo que você quer fazer? Não, eu quero fazer porque eu sei que vai dar resultado assim, assim, assim. Falei: tá bom, tá aqui, vou te passar os meus fornecedores. Agora eu acho que você deveria estudar melhor para saber se é isso mesmo que você aprendeu a fazer outra coisa. É isso mesmo que você quer fazer? Tá. Não levou 2 anos. Entra naquela estatística, né? O Sebrae já divulga muitas estatísticas de que as empresas, a maioria entre 70% e 80% quebra antes dos 2 anos, né? Não foi 2 anos, ele estava batendo na minha porta querendo comprar, ele pegou todas as suas economias, todas as suas reservas que poderia trazer um descanso aí, uma aposentadoria mais tranquila, ele perdeu naquele negócio. Então, assim, se você quer aprender a jogar jogo de gente grande, precisa ter o pé no chão. Nós estamos em um mercado de muitas incertezas. E hoje, principalmente hoje, se você quer ser bem-sucedido, você precisa estudar realmente qual é o seu negócio, para não jogar o seu tempo, o seu trabalho e os seus recursos fora. Eu quero agradecer, inclusive, pelo privilégio, Prado, de estar ao teu lado aqui nesse podcast. O privilégio é meu. Márcio, quero te agradecer porque eu aprendo com você a cada dia, viu? Ô, Van, é uma troca. Hoje você é nossa amiga, é da nossa família, mas eu aprendo com você. E Gabriel, eu agradeço, Gabriel. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Não saia desse ecossistema de pessoas importantes quanto essas, que certamente você vai ser muito bem sucedido. E eu gostaria de dizer que eu já fui abençoado, só por estar aqui no meio, só por ouvir histórias, recomendações, todas as coisas que foram ditas aqui, eu tenho certeza que não contribuíram só na minha vida, mas contribuíram na vida de muitas pessoas que vão assistir isso daqui. Então, parabéns a todos vocês. Queria agradecer mais uma vez pela disposição de estar aqui. Para quem está assistindo, talvez não tenha conhecimento, mas o tempo dessas pessoas daqui é valioso, é um tempo caro. Então, para eles estarem aqui contribuindo dessa maneira, eu não tenho nem como agradecer da maneira adequada, mas fica aí meu muito obrigado. E queria que você estivesse agradecendo também, porque essas experiências, essas informações, esses conselhos que vocês receberam aqui hoje, eles não vieram de graça. Eles vieram através de anos de vida, de acertos e erros, e também da disposição dessas pessoas estarem aqui contribuindo para que você venha se beneficiar disso. Então, eu queria te convidar a estar divulgando essas informações ou esse podcast para amigos, para empreendedores, prestadores de serviço. Quero te convidar a seguir cada um deles nas redes sociais. Nós vamos estar deixando aqui embaixo. Se você não quiser olhar e quiser pesquisar direto no vídeo, é Márcio Oeste Forte, correto? No Instagram. Isso. @Márcio Oeste Forte, @Vandilson J. Souza, certo? Exatamente, da empresa @Milícia Milícia Esportes. E @Barreiras Esportes. Pronto, @Milícia Esportes, Barreiras Esportes, Vandilson J. Souza, Márcio Oeste Forte, @Márcio Oeste Forte, e a do Oeste Forte é só Oeste Forte, né? @Oeste Forte. Do Carlos Prado é @ o quê? A pessoal? Carlos
carlos.a.prado, Carlos.a.prado. Prado, né? @ Escongel Contabilidade e @ Prado Advocacia Empresarial. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Precisando de qualquer uma das soluções que eles citaram aqui, mande mensagem. Vocês vão conseguir falar com alguém do time por esses perfis ou pelo WhatsApp, que vai estar lá no link. Se precisar de algum serviço de marketing, publicidade, vídeo, foto, tráfego pago, também esteja buscando a nossa empresa. E vejo vocês nas... Deixa eu só divulgar mais um detalhe, tá? Nós não só vendemos bolas. Se você quer um uniforme personalizado, com a logo da sua empresa, nós entregamos já prontinho para você. Se você quer troféus ou placas do modelo que você deseja, nós fabricamos também do modelo que você deseja, tá bom? Bora encerrar com um pitch de venda de cada um? Puxa um pitch de venda aí da milícia. Eu vi um exercício desse uma vez em um momento de networking com treinamentos. Aí no final todo mundo encerrava fazendo um pitch da empresa para poder treinar, para as pessoas que estavam perto poderem assistir também e colocar em prática. Então, já que a gente está cheio de gente experiente aqui, bora terminar aí com um pitch. Até o pessoal que está assistindo e não tem preparado ainda, conseguir montar um em casa. Coisa de 30 segundos. Então, é o que eu acabei de falar, né? Se você precisa placa de homenagens para fazer para a sua equipe, para o seu time, nos procure, nós fazemos sob medida. Você quer de acrílico, você quer de MDF, você quer de metal, nós fazemos da sua forma, com a sua logo, da forma que você quiser. Uniforme de futebol, da mesma forma, nós fazemos como você quiser, tudo em transfer, né? Se querem por parte de serigrafia, fazemos também, mas se quer por transfer, fazemos também. Então, não precisa buscar fora. É só nos procurar Barreiras Esportes ou Milícia Esportes, que nós vamos entregar o melhor produto no ramo esportivo para você. Escongel? Escongel. Você, empresário que está buscando uma assessoria contábil, uma assessoria tributária, de recursos humanos, né? Pode falar conosco na Escongel Contabilidade. Nós estamos lá aptos para lhe atender. O nosso core de operações vai desde a pessoa física até o agronegócio, a indústria. Temos no nosso portfólio de trabalho algumas multinacionais que a gente presta assessoria na advocacia, tudo relacionado à área tributária, à área empresarial, contratos especiais de M&A, multos, operações de fusão, cisão, incorporação. Nós estamos aptos para lhe atender lá também. Maravilha. Westforte? A Westforte é uma empresa no ramo de ferramentas, abrasivos, soldas, né? E assim, a parte de oxigênio, que é a nossa operação, uma das grandes operações nossas é na parte de oxigênio medicinal, industrial, especiais, desde a linha de argônio, gás hélio. Então, de você imaginar de entrada que tem o nosso produto, a gente está lá, tanto a linha industrial, especial, a linha de medicinal. Então, a gente está toda essa linha aí. E, assim, nós estamos aí para atender todo o mapa da Alpiba também. Maravilha. Para terminar a Velame, já imaginou você aparecer amanhã para 10 possíveis 1000 clientes, aparecendo com a imagem profissional, gravada através de câmeras de cinema, mostrando o que há de melhor do seu produto, gerando desejo da maneira correta, agregando valor e não competindo apenas por preço? Mande uma mensagem aqui para a Velame, você vai encontrar o link aqui também do atendimento. Fale com nossa equipe comercial, que eu tenho certeza que nós vamos te ajudar a elevar o nível e a percepção de valor da sua empresa para o seu cliente da maneira correta. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos e até a próxima.